Olá, alguém na escuta? Aqui quem fala é o Erickson e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, generais, realmente a cada dia que passa, os Estados Unidos se envolvem ainda mais nas tensões entre Rússia e Ucrânia. E como não bastasse as ameaças de sanções econômicas, agora um senador americano sugeriu um bombardeio aos ativos militares da Rússia, inclusive com o uso de armas nucleares. Sim, você não ouviu errado não, o uso de armas nucleares contra a Rússia. O responsável por essa sugestão foi o senador Roger Wicker, do Partido Republicano e que faz parte do Comitê de Serviços Armados do Senado americano. Para piorar a situação, Wicker não é um membro qualquer, ele é o segundo mais graduado dentre os demais membros desse comitê, ou seja, a sua voz tem peso dentro ali. Quando ele fala alguma coisa, o pessoal costuma dar uma relevância. Para vocês ficarem mais por dentro de como é esse comitê, ele tem autoridade para supervisionar as forças armadas do país, incluindo o Departamento de Defesa, os centros de pesquisa relacionados ao desenvolvimento militar, os serviços de energia nuclear no que se diz respeito à segurança nacional, além de outros assuntos militares. Esse comitê foi criado como resultado da Lei de Reorganização Legislativa de 1946, após a vitória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ele nada mais é que um dos comitês mais poderosos do Senado americano, tendo uma grande participação inclusive na criação da Lei de Segurança Nacional do país em 1947. Bom, tendo isso em mente, já podemos concluir que o que é dito nesse comitê pesa na decisão do presidente americano, quando se trata da esfera militar do país, incluindo ações militares contra outras nações. Então, se por acaso o presidente quiser lançar alguma ofensiva contra alguma nação, ele provavelmente irá consultar esse comitê. A sugestão de Wicker foi dita durante uma entrevista ao Fox News e foi considerada dura se tratando de um assunto tão delicado como a Rússia. Agora veja o que ele disse, abre aspas. A ação militar pode significar que ficaremos de longe com os nossos navios no Mar Negro, causando destruições nas capacidades militares russas. Fecha aspas. Nessa parte, ele sugeriu um bombardeio a posições russas através dos navios de guerra posicionados ali no Mar Negro. E vale ressaltar também que em junho de 2021, os Estados Unidos e a Ucrânia lideraram o maior exercício naval já visto no Mar Negro, e contou com a participação de 32 países. Esse exercício naval foi batizado de Sea Breeze e teve a presença de 31 navios de guerra, 40 aviões de combate e mais de 5.000 soldados. Bom, e seguindo com a entrevista de Wicker, ele continuou dizendo que os Estados Unidos deveriam ser mais incisivos contra a Rússia, inclusive com o envio de tropas à Ucrânia. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu não descartaria isso. Não descartaria tropas americanas em solo ucraniano. Fecha aspas. E para fechar com chave de ouro, Wicker mandou a seguinte pérola. Não descartamos também uma ação nuclear de primeiro uso contra a Rússia, ou seja, eles abririam a guerra usando armas nucleares contra os russos, caso a Rússia venha invadir a Ucrânia. Procurado por outros jornalistas para explicar melhor suas palavras, a assessoria de imprensa de Wicker orientou a todos a acompanharem uma outra entrevista dele para a CNN, onde ele contextualiza melhor as suas ideias. Na entrevista concedida à CNN, Wicker mudou o tom e disse que não pediu nenhuma intervenção militar contra a Rússia, muito menos disse que os Estados Unidos têm que atacar a Rússia com armas nucleares. Ele apenas disse que deseja que Joe Biden mantenha todas as opções à mesa para defender a Ucrânia caso a Rússia invada ela, inclusive usando armas nucleares. Biden, por sua vez, ao ser questionado sobre as falas de Wicker, disse que uma ação militar unilateral dos Estados Unidos contra a Rússia não está na mesa ainda, deixando claro que os Estados Unidos não irão enviar militares para defender a Ucrânia em solo deles, ou seja, eles podem enviar ativos militares para países próximos, ao redor da Ucrânia, mas ao que parece, eles não vão mandar soldados para o território ucraniano. Mas, como mencionado anteriormente, a sugestão do Comitê de Serviços Armados do Senado americano costuma ter um peso muito grande nas decisões do presidente. Então, mesmo ele negando, todas as opções ainda são abertas, inclusive um bombardeio nuclear à Rússia.
Mas e vocês, generais? Acham mesmo que haverá uma guerra nuclear entre os dois países? Deixem nos comentários o que vocês acham, porque nós ficamos por aqui, agradecemos e muito a presença de vocês até o final do vídeo, e não deixe de se inscrever para receber novas notícias.